meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar sobre política, bastidores, Câmara dos Deputados. O que mais, amiga? Muitas Governo coisas. de Goiás. Governo de Goiás. Presidente Lula. Tudo. Do jeito que nós gostamos, gente. Bem-vinda, Giovana. Obrigada, amiga. Bem-vinda. Bem-vinda a você que nos acompanha. Bem-vinda ao nosso convidado hoje muito especial, que está aqui para falar de muitos bastidores da política pra gente. Delúbio Soares é um nome que todo mundo conhece, né? Nome já antigo aí na política, né? Um dos números 1 do Lula aqui em Goiás. Primeiro, quero cumprimentá-las, duas jovens muito simpáticas. É um prazer conhecê-las e estar aqui no programa. E fazer uma saudação a todas as pessoas que estão acompanhando para que a gente possa ter um bom diálogo e um bom debate aqui hoje. Perfeito. O presidente Lula esteve aqui recente, né, Delúbio? Chamou você de amigo, companheiro. Queria saber como que nasceu essa relação, como que é essa proximidade hoje com o presidente. Não sei se vocês sabem, eu hoje sou um jovem de 70 anos. O Lula é um jovem de 80, né? Mas a idade não reflete a vontade e as ideias jovens, né? Nós temos que sempre preservar e começar com as novas ideias e trabalhando para frente. Eu vim de Buriti Alegre muito cedo, né? Eu vim fazer o científico, que naquela época chamava científico, no Liceu de Goiânia. Aí logo eu virei professor. Comecei a dar aula em 1974, num colégio chamado Ateneu Dom Bosco. Depois eu fui dar aula no Bandeirante, depois fui dar aula no Liceu, também professor substituto da Universidade Católica, dei alguns cursos na Federal, fiz mestrado. E quando estava escrevendo a tese, veio as movimentações, as agitações de 78, 79, onde daí eu me envolvi na política e praticamente abandonei o meu curso, que era curso de matemática. Eu tenho a intenção de fazer doutorado, pós-doc, dar aula, inclusive fora do Brasil. Mas daí eu vi na política e estou muito feliz com isso, fiquei muito feliz. Nesse período eu conheci o presidente Lula na tentativa de mobilização de 78, que foi mobilizações no Brasil inteiro, mas que não tiveram grande sucesso. E eclodiu em 1979, movimentações e mobilizações no Brasil inteiro. Greves no ABC, aqui em Goiás nós fizemos uma greve de professores à época, e aí eu fui conhecendo e tendo uma relação muito boa com o presidente, naquela época, com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Não era ABC, Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. E foi evoluindo essa relação. Participei da preparação para chamar uma reunião para fundar o PT. Nós tivemos essa reunião muito gloriosa. Em 10 de fevereiro de 80, nós decidimos fundar o PT. Então, aprovamos um manifesto que foi muito importante. Esse manifesto está em vigor até hoje, que é o princípio do partido. Uma sociedade democrática, buscar uma sociedade com a participação da classe trabalhadora, envolver todos os setores da sociedade e lutar por uma sociedade igualitária. Então, essa foi a principal resolução o nosso manifesto reflete isso. E o PT, a partir daí, está lutando para que isso aconteça, para lutar junto com o povo para melhorar a vida do povo. E a minha relação com o presidente Lula foi aprofundando, né? E quando nós lançamos o presidente Lula presidente do Brasil, ninguém acreditava que era viável. O povo já achava que não era viável. Mas depois o PT foi crescendo, elegeu um aqui, elegeu outro ali. E quando nós lançamos o presidente da República, o povo achava que a gente não tinha a menor chance. E fomos ao segundo turno, uma eleição muito disputada. Se hoje a gente fala que tem fake news, naquela época não existia essa palavra. Fake news é uma palavra, no Brasil, jovem. Sim. Né? Esse termo de fake news, lawfare. E aí, o que acontece? Naquele período, nós lançamos o presidente Lula à disputa. E disputamos com o Fernando Collor, o segundo turno. Né? Mesmo com todas as baixarias, mentira, que foi pregada contra o presidente Lula, nós perdemos a eleição por 3 milhões de votos. Eu tive a oportunidade de coordenar aquela eleição. Depois, em 94, também tive a oportunidade de estar ao lado do presidente Lula. Em 98, a mesma coisa.
Em 2002, nós fizemos um pacto político na direção do PT, liderado por mim, pelo Zé Disseu e a direção como um todo, que aquela eleição nós não poderíamos perder. E assim trabalhamos tudo e fizemos tudo conforme a experiência que a gente tinha. De 3 eleições que nós ficamos em segundo lugar, mas 3 eleições que nós não conseguimos ter a vitória. Nessa de 2002, nós vamos ganhar. E para ganhar, nós fizemos algumas coisas que estavam fora do padrão que a gente tinha feito. Primeiro, buscar um vice fora da nossa relação. E encontramos o vice, na época, José Alencar, que era um empresário, dono da Coteminas. Nós gastamos 3 anos para convencer ele de ser o candidato, para convencer o Lula que devia ser um empresário, convencer o Partido dos Trabalhadores, que isso era muito importante. O Partido dos Trabalhadores queria sempre uma pessoa mais à esquerda, do mesmo campo do Lula. E nós começamos a fazer uma frase: nós com nós perdemos. Nós com eles podemos ganhar. E fizemos esse teste, né? Mas nós pensamos, isso nós descobrimos em 2002, né? E assim fizemos, né? Deu um trabalho danado para convencer o PL de aceitar a filiação do Zé Alencar ao PL, porque o Zé Alencar era afiliado ao MDB, o MDB tinha compromisso com o candidato opositor, que era o José Serra, inclusive indicou a vice, a Rita Camata, e assim nós ficamos uma relação muito grande, né? Eu, o presidente Lula, o Zé Disseu, a cúpula do partido naquele momento. Então foi assim que eu conheci o presidente Lula, tenho uma relação com ele, uma relação muito correta, né? Eu sou amigo do presidente Lula. Agora ele é amigo de todos os brasileiros. Ele fala, você não pode falar que é meu amigo, né? E o presidente da República não pode dizer isso. Eu brinco com ele, fica... Não, você tem que ser amigo de todos os brasileiros. Você é presidente de todos os brasileiros. O dia que você deixar a faixa, a gente senta e vamos conversar num patamar diferente. Mas enquanto você for presidente, tem que respeitar a função que os brasileiros deu a ele, que ele pediu para ser candidato, foi candidato, ganhou a eleição, então tem que cumprir o protocolo de presidente da República. O presidente da República tem muitos ritos que ele tem que cumprir. Mas nós continuamos amigos, encontrei com ele lá em Catalão, foi um encontro muito importante, e vamos tocando a vida para frente. Nós estamos trabalhando para que ele seja o nosso candidato novamente em 2024, né? 2026. Estou trabalhando, ele está concordando, mas quem vai decidir se ele é candidato ou não é a convenção do PT, depois a convenção da federação e a convenção dos aliados, né? A participação com os aliados, o encontro com os aliados, né? Que deve ser lá até julho, final de julho, creio que isso está definido, e a campanha mesmo começa dia 15 de agosto. E até lá nós vamos trabalhando, vamos conversando, mas tende a tudo manter a chapa Lula, Geraldo Alckmin. Essa é a informação que eu tenho para vocês. E nós estamos com uma pessoa que ajudou na fundação de um partido, amiga. Pois é. Tem muita coisa para discutir, né? Sim, exatamente. E também tem a Central Única dos Trabalhadores, né? Como que surgiu? Nós criamos, a partir dos anos 77, 78, nós criamos um chamado Movimento Sindical Combativo, autônomo e combativo. O que era isso? Que os movimentos sindicais, até aquele momento, uma parte dele, a maioria, no Brasil, não tinha condição de enfrentar a ditadura militar. Não lutava por melhores salários, não tinha condição, começava a lutar, prendia os dirigentes. E sem dirigente não tem luta. Como é que você chega numa escola, ou numa fábrica, ou numa fazenda, vai lá, se não tiver um líder, né? E os líderes têm a proteção sindical. Sim. E nessa época não tinha proteção sindical para ninguém, né? A ditadura não permitia a unidade. Nós fomos quebrando essas regras. Era proibido fazer greve, nós conseguimos fazer greve. Era proibido servidores públicos ter sindicato, associação, nós fomos quebrando essas regras. E para quebrar essas regras, o que nós decidimos? Temos que unificar os trabalhadores, de norte a sul, deixar o movimento sindical, deixar de ser corporativo para ser um movimento de classe. Os metalúrgicos só pensavam nos metalúrgicos até então. Os químicos só nos químicos, os professores só nos professores.
o pessoal do corte de cana-de-açúcar, os trabalhadores rurais que cortavam cana-de-açúcar, naquela época eram milhares, que não tinha essas máquinas modernas, maravilhosas que tem hoje, era tudo queimava a cana para os trabalhadores cortar. Pode olhar, vocês não viveram isso, mas pode olhar o passado. No YouTube tem muitos cortadores de cana de Alagoas, cortadores de cana de São Paulo, era um caos danado. Então, essas categorias, nós começamos falando, o mesmo problema que tem o cortador de cana, tem o metalúrgico, tem o professor, tem o médico, tem o químico, tem o trabalhador da Petrobras, tem o trabalhador da refinaria, que é diferente do trabalhador da Petrobras. Então, nós fomos trabalhando isso. E até que chegou um ponto que nós tínhamos que formar uma central de trabalhadores. Fizemos um grande encontro da classe trabalhadora brasileira, em 81, e aí, depois desse encontro, teve as divisões do movimento sindical. Teve gente que não concordava com os princípios que a CUT pregava, aí nós tomamos a decisão de fazer a CUT, outros companheiros achavam que a CUT era muito radical, defendia muito os trabalhadores, tinha que conciliar um pouco, aí criou a CGT. Aí, depois, na gestão do Collor de Mello, o Collor de Mello inventou uma central, a Força Sindical, por o Antônio Medeiros, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico, resolveu aderir ao Collor e criar uma central chamada Força Sindical. E aí teve um grande conflito entre CUT, Força Sindical, CGT, e foi unificando. Hoje tem várias centrais, mas hoje todas têm pensamentos diferentes, mas tem atuação muito conjunta. O movimento agora, vocês devem ter visto semana passada a grande vitória da classe trabalhadora no Congresso, que foi o fim da jornada 6x1. Isso teve uma unidade das centrais, né? A unidade de todos os sindicatos para aquela ação. E muitos sindicatos que já não tinham 30 horas, já estava livre do 6x1, tipo os bancários, né? Outro dia, vou contar um episódio para vocês. Eu estava conversando aqui em Goiânia com um grande empresário de supermercado. Ele falando que o 6x1, o fim do 6x1 ia bagunçar a vida, ia acabar com ele. Tá, coisa... Já ouviu? Sempre o mesmo. Você já ouviu? Já. Sabe Com certeza. Sabe o que eu falei para ele? Que ele ficou uns 5 minutos que não sabia o que responder? Eu perguntei para ele. Não vou falar o nome do supermercado para não queimar a marca. Qual né? que é o nome? Não posso falar. Nos bastidores não você posso conta falar. pra gente. Aí ele insistiu muito, eu perguntei para ele, qual que é o setor, na sua opinião, que mais ganha dinheiro? Ele bateu na mesa, assim, os bancos. O banco toma o dinheiro da gente. Falei, eu acho que banqueiro, você conhece banqueiro? Ah, conheço alguns. São tudo bobo, né? Idiota. Não são. Mas você sabe que os trabalhadores dos bancos trabalham trabalha 5x2 e trabalha 6 horas por dia, Sim. 30 horas semanais. Você está reclamando que o seu trabalho é 44 e os banqueiros que ganham tanto dinheiro como você está falando, trabalham só 30 horas. Deve ter alguma coisa errada aí. Mas os banqueiros disciplinam os bancários. Falei, pois é, que disciplina os seus... Não é você fazer uma jornada extensiva, que a pessoa não tem tempo para ficar com a família, para que a pessoa não tem tempo de aprimorar no serviço. Não é a presença física que faz a produção aumentar. Que faz a produção aumentar as pessoas saberem trabalhar com as novas tecnologias, com a nova inteligência. Descansado. Né? Tem que estar descansado, tem que estar preparado para trabalhar. Claro. Uma das coisas... Aí ele ficou uns 5 minutos sem argumento. Aí depois começamos. Falei, mas você acha que você tem razão? Será que eu reduzi realmente? Foi ano da votação, 2 anos da votação. Será que reduzir realmente pode ter esse efeito? Falei, nós temos que adaptar, né? Quando a política brasileira, ela tem que ter as adaptações. Quando nós ganhamos a presidência da República, em 2002, o ano de 2002, na média, o salário mínimo foi $84. O salário médio do ano de 2002. Nossa. Em 2003, foi tendo a política de recuperação do salário mínimo, a política de devagarinho. Você está aí com a sua maquininha, né? Hoje você vê quanto que é o salário mínimo hoje, em dólar. Faz um Google aí. O salário... Aí, amiga, o meu tá Alguém dá travado conta de aqui, fazer vou aí? botar aqui. Então, Deixa eu ver aqui. Salário. mínimo. O salário mínimo hoje é R$ 1.621. Sim.
O dólar deve estar em 5,10 por aí, não sei quanto está o dólar de hoje, mas não está mais do que 5,20. 250 a 280. Não, Dólar. divide o valor do salário mínimo, 1.621, por Divide. 5,10. R$5,10. Você vai encontrar um salário mínimo aproximadamente de mais de $300. É, 317. Esse é o valor real do salário mínimo hoje. Pode variar se o dólar aumentar, varia. Se o dólar baixar, aumenta o salário, mas na faixa de $300. Né? Aí na IA está te dando 280, né? Não, foi a calculadora. É, 317. não, no IA que você viu primeiro aí. No Google, né? No Foi. Google, o IA faz uma pesquisa mais rápida do que a gente mexer nos seus dedinhos muito rápido, o meu é mais lento, pela idade. Então é o seguinte, as políticas são evolutivas, né? E a Central Única dos Trabalhadores, que nós criamos naquele período, foi muito importante para lutar pelas 40 horas, a luta na Constituinte. Na Constituinte nós tivemos várias vitórias. A lei do SUS, a criação e a manutenção do FAT, que paga o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma coisa muito importante. E financia o BNDES, financia os empreendimentos, financia o PRONAF, financia vários programas que foi permitido com recursos que nós colocamos do PIS/PASEP. É um fundo para que esse fundo pudesse trabalhar. Esse fundo é tripartite. Eu já fui diretor desse fundo 6 anos, fui presidente, foi uma coisa muito importante. Então, nós vamos criando políticas que atendam a população. Né? A coisa que nós não conseguimos, vocês são muito jovens, né? Nem tanto. Nós não conseguimos, na Constituinte de 88, e nem na Constituinte... Nós tivemos, pós-guerra, após a Segunda Guerra, nós tivemos uma Constituinte no Brasil. E que tinha vários constituintes de esquerda, Jorge Amado, o Prestes, o Getúlio Vargas, naquela época bem antiga, né? Em 1946. Talvez os avós de vocês estavam nascendo naquela época, não vocês. Naquela época também não conseguiu mexer no que se chama propriedade privada no Brasil, a questão do direito da terra. E a questão da reforma agrária que nós defendemos sempre tem muita dificuldade, porque o brasileiro, no Brasil, da capitania hereditária para cá, né, sempre a propriedade privada, algumas pessoas têm muitas terras improdutivas, terra degradada, e não quer que essa terra vire produtiva para virar patrimônio para o futuro. Mas a terra, Deus é um só. E todos somos filhos de Deus. Né? Eu rezo todo dia para que a gente possa ter um dia a mais de vida. Peço a Deus e agradeço a Deus por isso. Mas todos somos filhos de Deus, todos temos direito a ter uma terra para trabalhar, ter uma casa para morar. Né? Por que algumas pessoas têm 4, 5 apartamentos, tem apartamento em Goiânia, em São Paulo, tem apartamento em Miami, tem apartamento em Paris. Eu não conheço ninguém aqui em Goiás que quer ter hoje um apartamento em Teherã, né? Em Beirute. Eu não conheço ninguém que queira ter um apartamento, não, porque os americanos e os israelenses estão jogando bomba lá. Né? Ninguém quer morar lá agora, quer ficar em outros lugares. Então nós temos que ter claro o seguinte: as pessoas têm que ter o direito, nós temos que lutar por mais direitos. Direito da moradia, direito do transporte. Eu ando de ônibus sempre, né? Em São Paulo, eu não tenho carro, eu ando de ônibus. Aqui também eu ando bastante de ônibus para conhecer a experiência, a vivência das pessoas dentro dos ônibus. Né? 6 horas da manhã, os ônibus aqui é lotadíssimo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar de ônibus nesse horário. O desgosto, né? Não É. é a oportunidade, o desgosto é diferente. Oportunidade é coisa boa. Um 0,20. 0,14. Isso que vai para o campus, né? Nossa, ou que vai para o Garavelo, né? O 273 também. O mal reclama do Garavelo, né? Quando eu mudei para Goiânia, né, nos anos 70, o grande ônibus que ninguém queria ir. O Eixão. Não existia Eixão, era o ônibus da Redenção. Depois fizeram o bairro Novo Horizonte, coisa bem pertinho. Meu bairro, como assim? Era muito. Quando ia lá pelo conjunto Novo Horizonte, era lotado também. Então ninguém queria 6 horas da manhã, 6 horas da tarde o ônibus é lotado em qualquer lugar do Brasil. São Paulo a mesma coisa, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Então nós precisamos mudar a malha de transporte. E muda na política.
Qual que é a malha de transporte que nós precisamos? Nós precisamos ter metrô em Goiânia. Estou falando com muita clareza. Eu vou lutar para ter metrô em Goiânia, em breve passo. Um trem de alta velocidade interligando Goiânia e Brasília. Como vocês não conhecem muito a região metropolitana de Brasília, chamada entorno, o metrô de Brasília ele só vai até algumas cidades, que se chama lá cidade satélite, né? Que vai até o plano, Taguatinga, Ceilândia, que vai até o plano piloto e Samambaia. Uhum. É necessário ter um metrô que saia de Lusiânia, vai até o plano piloto, que saia de Formosa, vai até o plano piloto, de Águas Lindas até o plano piloto, para que a população que trabalha em Brasília tenha a oportunidade de um transporte com mais agilidade e mais barato, né? E aqui em Goiânia também é necessário, porque quando os corredores de ônibus são muito importantes, é uma válvula de escape. Mas como Goiânia cresce num ritmo muito acelerado, é necessário que a gente pense num transporte mais permanente. Todas as cidades do mundo que criaram o metrô, quando criaram, tinha pouca necessidade, como diziam. Londres foi um dos primeiros metrôs criados, o de Nova York, o metrô de Tóquio, o metrô de Moscou, né? E o metrô é uma coisa muito importante para a mobilidade das pessoas. Era o meu sonho. Né? Você trabalha... o metrô de São Paulo, embora tenha poucas estações, né, nós temos que ampliar o metrô de São Paulo, triplicar mais linhas e mais estações. Uhum. As estações são muito distantes uma da outra. É diferente, por exemplo, você vai a Paris, né, a cada 500 metros tem uma boca de metrô, que eles chamam. Nova York é a cada 300 metros. Né, que você tem a mobilidade de andar na cidade. Parece que a gente está andando para o bar da cidade, né? A coisa melhor é virar tatu dentro do metrô. Você entra no buraco e segue logo, chega sem suar, sem nada, em alguns horários é lotado também, mas é muito melhor. Nós temos que criar, e também tem que criar aqui no Brasil, aquilo que está virando moda no mundo. Trens de alta velocidade interligando as cidades maiores. Nossa, mas está difícil até imagina de alta velocidade. Não, nós não temos hoje. Para ter metronização no transporte. Mas uma coisa tem que vir com a outra. Uma coisa tem que vir com a outra. Né? Quando eu fui à China a primeira vez, eles só tinham 40 quilômetros de trem de alta velocidade em teste. Hoje tem 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade na China, interligando todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. Não anda muito rápido, de 400 a 600 km por hora. Então, você faz um percurso daqui para Brasília em menos de 1 hora. Né? Muito melhor do que o avião, muito melhor do que o carro. O avião você gasta 1 hora para chegar antes, né? Entrar no avião, esperar, tem todo aquele ritmo, né? Vocês que andam de avião sempre, né? Tem essa oportunidade. Então, se gasta muito tempo até o avião, né? E depois chega no avião e até o local. Então, o trem anda mais rápido. É muito importante a gente construir metrô, trem de alta velocidade, e nós temos que criar isso, nós temos que ter uma política para isso. Se não começar, não cria nunca. Quando veio o metrô de São Paulo, eu lembro, nos anos 70, ninguém acreditava que ia ter metrô em São Paulo. Falou em fazer o metrô da Paulista, né? Que passa debaixo da Avenida Paulista, não vai fazer, não vai dar certo, não vai isso, não vai aquilo. Então, os pessimistas, os anti-brasileiros, os anti-progresso. Nós temos na bandeira do Brasil ordem e progresso. Tem gente que nem obedece à ordem, que foi o pessoal de 8 de janeiro de 23. É do povo da desordem. E tem o pessoal que não gosta do progresso. Nós tivemos um presidente da República aí recentemente, o último mandato, não esse agora, o anterior, que não fez uma escola, não duplicou 1 metro de rodovia, não pavimentou essa rodovia. É anti-Brasil, anti-desenvolvimento. Ordem e progresso. Progresso significa mais escolaridade para as pessoas, mais faculdade, mais escola pública, mais escola privada do mesmo padrão. Nós temos que ter escola para todo mundo, não importa se seja pública ou seja privada. Mas não pode ter uma criança fora da escola, um jovem fora da escola. Então, sim, isso tudo que significa progresso. As pessoas só terão progresso se o Estado te der oportunidade, se as empresas derem oportunidade para as pessoas trabalhar. Como é que você vai trabalhar? Você precisa de um bom emprego.
a empresa tem que estar sadia, ela tem que produzir, ela tem que exportar, ela tem que vender. Então, nós temos que aumentar a nossa produção e fazer valor agregado aos nossos produtos. Então, por isso é que eu defendo que nós temos que trabalhar muito. Trabalhadores, empresários, pessoas que estão em cargos governamentais, sejam eles no executivo, seja ele no legislativo. Tem que pensar o Brasil como um todo e não pensar só nos seus interesses. Os nossos interesses são muito importantes, o interesse de cada um. Mas não pode sobrepor o interesse da coletividade. Direita fala muito, né? Que o que eles têm contra a esquerda, pelo menos os convidados que já vieram aqui, né? Porque tem muito... O que eles dizem? Eles falam que tem muito isso do caso da coletividade, que o governo mais dá para o pessoal do que incentiva a trabalhar. O senhor concorda com isso? De jeito nenhum. Eu não conheço um brasileiro que não trabalha. O brasileiro trabalha muito. Agora, muitos brasileiros trabalham em condições precárias. Né? Eu lembro, quando nós ganhamos o governo, a cana era cortada 90% manual. O presidente Lula incentivou uma lei que já estava meio caducando no Congresso, incentivar que, a partir de 2013, nenhuma cana pudesse mais ser queimada. Não só por causa do meio ambiente, porque o trabalho era um trabalho muito degradante, o corte de cana. Todo mundo dizia, o dia que acabar o corte de cana, o povo vai passar fome, não tem onde trabalhar. Como a construção civil teve um desenvolvimento grande da construção civil, os trabalhadores migraram do corte de cana para a construção civil. Vocês são muito jovens, graças a Deus, né, que vocês vão substituir a gente daqui a 10 anos, 15 anos, ocupando uma função muito importante, seja na iniciativa privada, seja do poder público, ou na profissão de vocês, dirigindo um grande jornal, tendo um grande... Né? Talvez você, no futuro, seja uma pessoa mais importante que o Assis Chateaubriand, né? Ao fundar o Diários Sociais. Né? Nome de rua, será que eu vi um nome de rua? Nome de ou rua, de praça? Nome de rua só depois que morrer, não quero. Nome de rua não, e nem nome de praça. Débora Evelyn Salles. Não, Débora Evelyn Salles é magnata da imprensa, né? O AI virar uma... Então, tudo isso. Só constrói quem sonha. Exatamente. Tem que quem sonhar. faz acontecer, né? Então, a importância que tem a juventude, a gente trabalhar para que a gente possa, a médio e a longo prazo, ter uma sociedade participativa. Né? As mulheres ocupando seu espaço. As mulheres são maioria. Mas ainda foi preciso... Nós estamos em 2026. O ano passado, nesse período, foi que o presidente Lula conseguiu aprovar uma lei no Congresso Nacional e sancionar a lei que trabalho igual, salário igual, entre homens e mulheres. Isso já valia para o serviço público, mas as empresas privadas não valia. Um homem e uma mulher, o salário é 30% menor, com a mesma função. Nas empresas. Hoje é proibido. Hoje se qualquer mulher com a mesma função do homem tiver ganhando, ela entrar na justiça, ela ganha o mesmo salário. Contra a Equatorial, né? Você viu? Então, isso é muito importante para que... E se a mulher for preta, é muito mais baixo o salário ainda. Se for indígena, menos ainda. Então, há uma discriminação e a Constituição de 1988, a Constituição vigente, diz que todos os brasileiros são iguais. Agora, no salário, nas condições de trabalho, tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre negros e asiáticos, entre brancos e povos originários ou andinos. Então, nós temos que... O Brasil é um país que cabe todo mundo. Vieram para cá os portugueses, nós tínhamos indígenas aqui, para fazer a produção que os portugueses queriam desenvolver o Brasil como eles achavam que foram na África, compraram e escravizaram pessoas e trouxeram para cá como escravos. Os afrodescendentes vieram para cá como escravos e ficou escravizado mais de 300 anos. Não conheço ninguém que gosta de trabalhar, ser escravo, né? Quando tem qualquer dificuldade, ia para o tronco. Né? Então, nós conhecemos N história. E eu, uma vez por semana, eu leio Castro Alves. Nem que seja 2 páginas de Castro Alves, que eu acho que foi o brasileiro que mais retratou a dificuldade que a escravidão
a mancha que a escravidão teve no Brasil. E só fomos libertar os escravos, só conseguiram a forria em 1988, por causa da princesa Isabel assinou, derrubaram o rei. Deram um golpe no rei e mandaram ele para Portugal. O motivo real foi a libertação dos escravos. E ainda existe até hoje. E as pessoas afrodescendentes com uma discriminação muito forte. E as mulheres também. Não é só as mulheres negras ou latino-americanas, né? Ou andina, que tem aqui do Brasil. Mulheres de modo geral. As mulheres só puderam trabalhar fora de casa. A mulher casada só pôde trabalhar fora de casa, sem o marido, sem consentimento do marido, em 61. Você era casada, se seu marido não deixava você trabalhar, você era proibida de trabalhar. Só se o marido assinasse uma carta que você pudesse trabalhar. Só foi em 61. Então, tem muita coisa que nesse século, no século passado, avançou, e nesse avançou agora, um grande avanço que o presidente Lula incentivou o Congresso Nacional a aprovar uma lei, trabalho igual, salário igual, entre homens e mulheres. Não importa a origem, se é negra, se é branco, se é amarelo ou se é vermelho, né? A gente chama... Então, vocês estão dando um exemplo da Equatorial, né? Do exemplo da Equatorial, que é muito bem lembrado por vocês. Então, quero parabenizar vocês estão ligadas na questão. E estamos ligados em política também, né? Quero falar um pouquinho do cenário agora vamos para Goiás atual, que também envolve o cenário nacional, né? Que o presidente Lula teve aqui recente e falou que uma das prioridades dele é fazer um palanque forte aqui em Goiás. A gente tem nomes competitivos, como o senhor, para deputado federal, né? Pré-candidato. Adriana Cortes também, dirigente hoje do PT em Goiás, que é um nome competitivo para a Câmara também. Mas, caso ela vá para o governo, né? Ela perderia esse espaço na Câmara. E hoje é uma grande discussão que se tem dentro do PT, né, Delúbio? Dizem por aí, não sei até que ponto é verdade, porque a gente nunca conversou sobre, mas que o senhor inicialmente teria defendido uma aliança com o Marconi. Eu queria saber até que ponto isso é verdade, ou se você defende uma candidatura própria hoje para o PT ao governo. Também depois quero que você fale sobre a sua pré-candidatura. Mas falando de governo agora, quem que é o nome mais forte e o que você defende para o PT ganhar as eleições? Eu, desde o começo, antes do Lula ser eleito, eu achava que na eleição passada eu não estava elegível. Eu ainda estava com alguns processos. Depois eu quero falar sobre isso, sim, que é sobre a minha candidatura. Que a gente devia ter um palanque forte para o Lula em 2022. Nós não conseguimos duas candidaturas muito importantes, majoritárias, a Denise Carvalho disputando o Senado e o professor Volmir Amado disputando o governo do Estado. Pessoas com muita competência, mas não galvanizou a opinião pública eleitoralmente. Ganhou simpatia, mas na hora de votar, nós tivemos pouco voto. Tanto a Denise quanto o Volmir teve uma votação inferior à dos deputados. Mas então, a Denise ainda teve uma votação expressiva. Teve 300 mil votos. 300 mil, né, na média de 300 mil votos, é uma votação importante. Sim. Mas não chegou lá. Precisava de 700 mil, mais de 700 mil. Então, quase lá é muito importante, mas o bom é chegar lá. Então, vocês sabem disso. É fazer o gol, né? Não adianta bater na trave, tem que fazer o gol. Quase triscou na trave, né? A bola tem que entrar. Nós estamos em Copa do Mundo, né? Sim. Eu estou torcendo muito para o Brasil, já botei minha bandeira do Brasil na porta da minha casa. Obviamente tem uma bandeira do Lula, tem uma bandeira do PT, mas a do Brasil está lá. Então, quero dizer a vocês, né? Eu trabalhei desde que o Lula tomou posse para que a gente construísse um palanque forte do Lula em Goiás. E aí, baseado nas experiências, a primeira experiência foi conversar com o senador Vanderlan, dele apoiar a nossa candidata aqui em Goiás, em Goiânia, para prefeito, e a gente apoiaria ele ou para senador ou para governador em 2026. Essa aliança não foi possível fazer. Ele foi candidato e a Adriana também foi candidata, não foi possível essa aliança. Passadas as eleições municipais, eu procurei e fui procurado várias vezes, nós conversamos, né? Várias vezes, muitas vezes. Eu e o Marconi e outros companheiros. O Marconi, eu dizia, ex-governador Marconi, nós gostaríamos que você
apoiasse a candidatura do Lula e, em contrapartida, nós apoiaremos a sua candidatura aqui em Goiás. Vamos discutir o vice, vamos discutir a chapa de Senado em conjunto. Nós não temos nenhuma... Não queremos a chapa completa. Queremos participar das eleições e formar um bom palanque para o Lula em Goiás. Ele ficando... O mês que vem eu dou a resposta, vamos conversando. E chegou e deu uma entrevista na Opção, tem uns 40 dias, que essa aliança não era possível. Então, se ele deu essa entrevista, eu parei de procurá-lo. E nós estamos construindo uma candidatura própria. A ideia é que a gente lançasse nomes conjuntamente e fizesse uma aliança. Um partido, uma experiência de um governador de 4 mandatos, mais a militância do PT e a estrutura de campanha que nós temos, principalmente tempo de televisão, ajudaria muito. Aí cada um sabe da sua dor e da sua alegria. Né? Ele tomou uma opção de não fazer uma aliança conosco. Isso é a decisão do governador Marconi. Nós estamos trabalhando agora para uma candidatura própria, não própria, nós e os aliados. Hoje estamos discutindo, a presidente do nosso partido é a Adriana Corsi, e nós temos uma federação que envolve o PCdoB e o PV. Então nós temos que ter uma decisão próxima, um consenso entre as 3 siglas. E estamos com um bom diálogo nacional e aqui com o PSB, cuja presidente é a Ava, e também com o PDT, né, a nova gestão do PDT. Nós estamos discutindo conjuntamente essas 3 forças. O PSOL também, né? O PSOL e a Rede. O PSOL e a Rede é uma federação. A Cíntia, mais os garotos e as garotas da Rede. Então, nós estamos trabalhando. Qual é o candidato? Essa é a grande questão. Quais são os nomes? De $1 milhão. Não, eu quero saber qual é o candidato, Eu quero saber qual o candidato e também eu queria já puxar um gancho. Por que da demora do PT para decidir? Você acha que vocês perdem com isso? Olha, essa é uma questão que está sob a direção da companheira presidente do partido, Adriana Corsi. Eu sou militante do PT, eu sou um filiado do PT e vou acatar o que o PT decidir. O que tem trabalhado? A única coisa que eu posso falar para vocês. O PT de Goiás vai apresentar uma proposta e essa proposta também vai ser analisada pelo Diretório Nacional do PT e da federação nossa. E também vai ter influência do presidente Lula. Então, nós estamos aguardando, agora em Catalão, algumas pessoas tentaram forçar a barra com o Lula. Ela falou, esse espaço aqui não é um espaço adequado para fazer essa conversa. Eu vim aqui inaugurar o IF, vou inaugurar o hospital, vou a Rio Verde, vou trabalhar. Eu estou numa agenda institucional. Vou convidar a Adriana, que é a nossa presidente, vou convidar a Ava, vou convidar o representante do PDT aqui em Goiás, que o presidente estadual é o Lupe ainda, o municipal é que é um outro... Vou chamar o Lupe... O Kovacs municipal ou estadual? Municipal, né? Municipal. O PDT, vamos chamar todos vocês para a gente fazer uma discussão sobre esse assunto. E aí eu vou acatar o que eles decidirem. Quem é o candidato a presidente, a governador, quem são os candidatos a senadores. E vamos tocar a vida conforme ela é. Eu sou muito fã do Nelson Rodrigues, né, porque a vida como ela é. Tem alguma data para isso? Não, é breve, não vai passar de 4 de outubro, não, tem que ser antes. Mas quem que até a convulsão. Que é o principal que tem chance real de vencer. Eu posso dizer uma coisa para você? Vou votar com a relatora, que é a Adriana Costa. Vou votar a relatora desse processo é a Adriana Costa, que é a presidente do nosso partido. O PT é o maior partido do campo da esquerda. É maior que o PDT, é maior que o PSB. Mas porque tem mais deputados, né? Então, é o seguinte, eu voto com a relatora. A relatora é a nossa presidente. Aí, já falei que a Ava tinha que lançar para governo. O Geraldo Alckmin vice, né? O PSB tem uma aproximação muito grande. Tem força. Eu acho que a Ava tem... A Ava é uma excelente candidata, é a candidata do meu sonho ao Senado. Mas não posso falar isso. Porque todo mundo... Eu tô falando. Não, porque o pessoal acha que eu estou querendo tirar os candidatos que concorrem na mesma... Eu, na política hoje, vou falar uma coisa. É porque todo mundo tem seu preferido, é normal. Não, na minha opção, eu já tenho alguns anos de experiência eleitoral.
e da política. O que eu acho? Eu acho que a política hoje ela está muito... Vamos eliminar umas pessoas que têm miolo de pote. Não posso nem chamar de outra coisa. Miolo de pote. Esses não contam. Vocês sabem o que eu estou falando. A política hoje você tem os aliados, os apoiadores num campo. Você tem os concorrentes em outro campo. E você tem os adversários. Inimigo jamais na política. Essa política ter inimigo é uma coisa tremendamente errada. Vou dar um exemplo para vocês, para todos que estão acompanhando o UAI, né? Gostei do nome, UAI. Uai. Né? Quem está acompanhando a nossa galera do UAI. Em 2006, teve uma eleição presidencial. O Lula foi para a reeleição. O concorrente do Lula era o Geraldo Alckmin, do PSDB, mas batia no Lula, falava no Lula isso, falava aquilo outro, queria que o Lula invadisse a Bolívia por causa... nacionalizaram o gás da Bolívia, a Petrobras tinha uns investimentos, teve que renegociar tudo, está tudo em paz hoje. Aí o que acontece? O Alckmin batia. E quem defendia o Lula? Além do povo do PT. O principal defensor do Lula, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Hoje, onde está o Valdemar? Onde está o Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin hoje é amiguíssimo, né, do presidente Lula, é o vice do Lula, está dando muito bem com o Lula. E onde está o Valdemar? Coordenando o projeto da extrema-direita, e lá tem muito miolo de pote junto com ele. Não ele, né? Eu não tenho nada contra o Valdemar, eu convivi com o Valdemar há muitos anos, fomos colega de infortúnio durante 4 anos, né? Ou dormindo na mesma cela, ou dormindo no mesmo galpão lá no CPP, quando a gente estava no semiaberto. Então não é nada contra o Valdemar, né? Mas ele fez uma opção do partido dele abrigar os miolos de pote, né? Sabe o que é miolo de pote, né? Sim. Sabe, conhece pote, né? Acho que todos os ouvintes, eu não sei se as pessoas que nos acompanham, essa juventude, não teve nem oportunidade de ter filtro, já veio, é tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico, né? E tem muita gente que acha que... Um dia um amigo meu me falou assim, Deluba, a gente precisa conhecer melhor as pessoas, tem que andar mais, botar para andar. A minha filha, ele comprou uma chácara, levou a filha dele lá, tinha jabuticaba, né? A menina achava que jabuticaba dava na geladeira, né? Então não é na geladeira. É a mesma coisa, o pessoal fala, a vaca dá leite. Não, vaca não dá leite. Ela tem leite, você tem que, para você... É verdade. Tem que tirar o leite, né? Senão seu leite não vai para a geladeira. Então nós temos que conhecer as coisas, né? Sim. Então, política não tem... Nós não podemos ter inimigo na política. Na Segunda Guerra foi a mesma coisa. O maior inimigo dos ingleses era o Stalin. Depois da Segunda Guerra, tudo que aconteceu na Segunda Guerra, o Churchill, que era o maior inimigo do Stalin, falou que nunca teve uma pessoa tão carinhosa e tão honesta e tão correta como foi o Stalin na Segunda Guerra. Se antes e depois xingaram ou não, mas o momento exige unidade. O Brasil exige unidade. E aqui em Goiás nós precisamos ter unidade política do nosso campo, do PDT, do PSB, da Federação Brasil Esperança, da Federação PSOL, o partido da Rede de Solidariedade, unidade para que a gente possa tocar. Eu acredito que todas as lideranças estão discutindo, todas as direções. Eu não faço parte da direção, porque quando teve renovação do diretório eu estava inelegível, não quis participar. Podia até participar, mas eu não quis. E quando me tornei elegível, eu falei, eu vou disputar uma eleição que aí, para ver como é que eu vou conversar com as pessoas, andar por aí. Sobre isso. É por isso que eu estou aqui. Eu ia te perguntar sobre como que foi esse start, vou voltar. Você estava pensando nisso já? Ou não, alguém que falou, vamos Delúbio, decisão, né? ou presidente? Não, Você eu não não esperava pensava. ficar elegível? Eu não pensava em disputar a eleição. E achava que a minha elegibilidade só viria daqui a 4, 5, 6 anos. Mas os meus advogados atuaram muito bem, conseguiram provar a minha inocência perante a justiça, tanto ao STJ quanto ao STF. Né? E fui inocentado de todos os meus processos. Então, isso foi muito importante. Me tornei uma pessoa elegível final de 2024.
E não queria ser, não tinha mais condições de ser dirigente do partido, não queria participar de um governo, né, já constituído, porque foi constituído uma base de 2022, essas pessoas que têm responsabilidade de estar junto com o governo. Eu sou apoiador do governo, né, do presidente Lula. Então, e aí eu comecei a refletir com uma série de companheiros, observei que se eu, em sendo candidato aqui em Goiás, eu contribuiria mais para a candidatura do presidente Lula do que sendo simplesmente um militante eleitoral, o chamado assim, cabo eleitoral. Né? Não tenho nenhuma vergonha dessa palavra. Né? Então, cheguei à conclusão que eu agregava mais pessoas sendo candidato do que sendo simplesmente um eleitor do presidente Lula e dos nossos governadores, dos nossos deputados. Esse é o motivo de eu ser candidato. Outro motivo é que eu acho que nós temos que trabalhar para mudar a política do Estado. Quanto mais gente do campo democrático se colocar à disposição da sociedade goiana, de todos os goianos, só elege quem disputa. Quem não disputa não elege. Né? É ampliar a nossa bancada. Ampliar a bancada para quê? Para que o progresso de Goiás avance. Nós precisamos fazer esse projeto que eu disse a vocês aqui. Mais energia para o Estado, mais indústria para o Estado. Nós não podemos continuar vendendo a nossa soja como nós vendemos hoje. É necessário atrair indústria para agregar valor aos nossos grãos, agregar valor à nossa proteína animal. Nós vendemos, na minha cidade, eu levei um frigorífico da Sadia, hoje BR Food, para lá, que mata 200 mil frangos por dia. E vai tudo para a Arábia Saudita, compra todos. Nós nunca tivemos a oportunidade de Embuti comer um frango daquela planta. Compra frango da Sadia ou da hoje BR Food, né? Mas compra no supermercado que vem de Uberlândia, que vem de outras plantas, que lá, aquela planta inteirinha é vendido para os árabes. Inclusive, quem degola os frangos são os árabes que vêm de lá fazer esse trabalho. É verdade. Então, se quiser, é só ir lá. Não, senão não vou comer mais frango, fico com dó dos bichinhos. Não, mas, é gostoso, né, mas fico com dó dos bichinhos. Eu sou de Itaberaí ali, né? Morei muito tempo ali. Lá o só frango é grande, né? Nossa, sério, amiga? Super frango lá domina a cidade. Super frango, né? Super frango. Então, é o Zé Garrote, né? Que Zé é Garrote. o dono é um grande empresário. Aí é o seguinte, o que nós temos que ver? Por que nós temos ter mais candidato do campo democrático? Para valorizar e ver, nós não podemos deixar os nossos minérios e sem nenhuma separação daqui para fora. Nós estamos com essa briga agora das terras raras. Né? Nós temos que encontrar condições científicas para que tenha a separação dos elementos, dos elementos que compõem as terras raras aqui no Brasil. Isso é exportar os elementos já para fazer os chips, fazer os ímãs, fazer tudo tem que ser feito como os países. A China avançou tecnologicamente e tem quase que o domínio absoluto das terras raras do mundo. E por que nós não temos? Porque sabe o que falta, meninas? Posso chamar assim? Pode. Garotas, né? Só que falta tecnologia. E quando o país tem tecnologia, como que um país tem tecnologia? Quando tem escola de boa qualidade no ensino básico, para que as universidades recebam um corpo de alunos já no mesmo nível. Por isso quero defender, desde o primeiro dia de mandato, né, na Câmara dos Deputados, uma política de valorização total do ensino básico. E qual que é a proposta simples? Hoje nós temos educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. O ensino infantil, o ensino médio deve ser custeado tudo pelo governo federal. Com salário igualzinho ao salário dos professores do IF. Com as condições e prédio igualzinho dos IF. As escolas, o Fundamental 1 fica só por conta da prefeitura. A prefeitura hoje cuida do ensino infantil e o Fundamental 1. Então, ele ficará só com o Fundamental 1 nas mesmas condições. Salário igual ao professor de IF, tempo integral, uniforme, computador por aluno, né, prédios de boa qualidade, infraestrutura, biblioteca de boa qualidade.
O Estado ficaria só com o antigo ginásio, Fundamental 2. O Estado hoje cuida do Fundamental 2 e do ensino médio, fora os IF, que só tem 1.000 no Brasil. É muito pouco. É muito pouco. Tem que ter todos. Tamanho, 1.000 IF, pouquíssimo. Quantas cidades tem o Brasil? 5.600 cidades. Tinha que colocar na grade também, aproveitando, economia. Tem que ter economia. Não, e só para explicar para vocês. Primeiros socorros. Colocar para vocês colocar não na grade escolar só, né? Ensino que no máximo 30 alunos por sala, e na educação infantil no máximo 15 crianças, com um professor e um monitor em cada sala, tá? Em cada local da... Sim. Um chama creche, outro chama e-mail, outro chama-se e-mail, não tem problema. Isso é o básico. Se a gente fizer isso daqui a 30 anos... A hora que implantar isso, daqui a 30 anos, nós teremos um país desenvolvido, igualzinho os Estados Unidos, a Alemanha, a Escócia, a Finlândia. Sim, né? sim. Hoje o pessoal fala assim, quais são as melhores faculdades do mundo? Da universidade do mundo. 8 das 10, 8 são chinesas. Quando pega as cidades com maior potencial escolar do mundo, maior desenvolvimento científico, das 10 cidades, 9 são chinesas. Porque investiram na educação básica. Tem que investir, gente. Se não investir, enquanto tiver uma criança que vai na escola meio período, outra um período integral, você vai chegar na universidade, alunos com potencial muito diferente. E quanto uma criança não aprender a falar 2, 3 línguas na sua infância, na criança, na adolescência e na juventude, vai entrar na universidade, vai ser quase com analfabeto. As pessoas que não têm facilidade com as tecnologias, analfabeto digital, não tem muito isso. Tem muita gente ainda, o fulano é analógico. É uma ofensa muito grande. A mesma coisa de chamar a pessoa de analfabeta, né? Fala que é analógico hoje, né? Esse conceito digital é muito recente. Isso, desse jeito. Nós temos que ter desenvolvimento intelectual para que a gente tenha tecnologia, dominar a energia nuclear, dominar a energia do petróleo, dominar a energia solar. Hoje tem muita placa solar por aqui, mas nós temos que criar aqui uma fábrica de placas solares e gerar as placas solares no Brasil. Aqui em Goiás, está falando, né? Aqui em Goiás e no Brasil. Eu sou goiano, porque a melhor insolação do Brasil é no perímetro da divisa de Goiás com divisa de Tocantins. Esse paralelo é a melhor insolação que tem para energia solar. Pode fazer um parque solar aqui para produzir muita energia. Agora tem que ter as empresas de distribuição, tem que querer fazer. Porque que é o caso da nossa Equatorial aqui, que não quer fornecer energia para nenhuma pessoa a mais para produzir energia. Hoje eu fui discutindo com o pessoal lá em Hidrolândia, tem vários condomínios que eles querem fazer, a Equatorial não tem energia para integrar. Fui lá na cidade de Cristalina, a cidade que a gente chama aqui em Goiás, dos pivôs, eles querem aumentar os pivôs, a Equatorial não tem energia. Fui lá numa cidade chamada Nova Crixás, né, onde tem dois grandes confinamentos, um que engorda 70 mil boi e outro que engorda 80 mil boi. Eles querem ampliar e querem fazer pivôs para produzir grão, para ficar mais barato e ser mais adequado para fazer a ração. A Equatorial não tem energia para distribuir. Perigo da privatização, né? A privatização é isso. Você tem razão. É os perigos da Não só. Vamos privatizar a Saneago? Deus me Eu sou radicalmente contra. Né? Tire a mão da Saneago, governo. O governo tira a mão da Saneago. A Saneago está indo muito bem. E toda vez que privatizou a água, deu errado. São Paulo deu errado, o Rio está dando errado. Paris privatizou, teve que voltar. Madrid privatizou. Munique, Berlim e várias cidades dos Estados Unidos. Porque esse serviço básico, água, transporte... Água e transporte é dever do Estado fazer. Todo mundo tem direito de beber água, não tem? Todo mundo tem direito de tomar banho, não tem? Inclusive pega a garrafa aí, por favor. Então,
Até vocês. Até beber uma aguinha aqui agora, dá até até sede. aqui no AI, nós temos direito de beber água, não Até temos? no ai, vai. Então nós temos que fazer o seguinte: o que nós temos que trabalhar? Ok, amiga. Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E aqui em Goiás, nós não podemos deixar privatizar a Saniago. Eu estive lá com o sindicato me mostrou a pauta, como é, estou sendo de acordo com o sindicato dos urbanitários, que engloba uma empresa privatizada e uma empresa em tentativas de privatização, que tem uma luta muito grande dos trabalhadores da Saniago para não deixar, e eu sou extremamente solidário a eles. Então, eu conheço essa história de privatizar. Tudo que privatizou era para melhorar. Melhorar por quê? Sucateia e depois para privatizar. É igual a saúde que estão fazendo em Goiânia, inclusive. Na O educação prefeito também. e na educação também. Com as crianças. Uhum. Então, nós temos que... O poder público, o que deve ser da iniciativa privada? As fábricas. Iniciativa privada, com controle. Tem que ter controle, não pode ter exagero. O controle agora foi um controle muito importante. No máximo 5 dias por semana para o trabalhador. Espero que o Senado agora aprove. Espero que vocês me ajudem, a todos nós. A batalha ganhamos uma parte. Temos que ganhar a segunda parte, que é a votação no Senado. Pressionar o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, colocar na pauta, conversar com os 3 senadores nossos aqui, o Wilder, o senador Cajuru, o senador Vanderlan, para que vote a favor do fim da escala 6x1, como votou a Câmara. E aqui tinha muitos deputados que estavam pronunciando contra. Teve uma pressão social muito forte e todos os goianos, todos os deputados goianos votaram a favor. Amiga, esses empresários daqui de Goiás, eles não Mas vão votar, gente, só se for muita pressão, porque é ano eleitoral. A pauta caiu agora Isso. e um ano bom, porque é ano eleitoral. Eu li uma entrevista do Glaucin, não voto de jeito nenhum, né? Aí fui olhar e botou. Do Alexandrino também, né? Aí, como teve uma pressão Até o Gaia social, votou, gente. todo mundo votou, porque teve uma pressão social. E vocês estão convidados a ajudar, a convencer. Eu não vou falar, porque nós não precisamos fazer pressão nas pessoas, nós precisamos convencer, argumento. Por que é importante os trabalhadores? Não precisa usar o argumento que eu usei para esse empresário do supermercado, dos banqueiros, todo mundo sabe, né, que o mundo inteiro que reduziu a jornada de trabalho produziu mais, teve mais efetividade, teve mais ganho para as empresas e mais ganho para os trabalhadores e ganho para o Estado. Muitos trabalhadores ficam estressados. Onde vai? Vai para o INSS, fica à disposição, vai para o SUS, tratar no SUS, fica 4, 5 meses sem trabalhar. As pessoas precisam ter a sua capacidade laboral, como se diz lá na Europa, como diz no mundo inteiro, de trabalho, ela tem que estar na capacidade plena. Para isso precisa aumentar a escolaridade do povo brasileiro, aumentar a capacidade tecnológica das nossas fábricas, das nossas empresas, para que a gente possa produzir. Nós somos bons para produzir grãos, somos bons para produzir proteína animal. Bons. O Brasil é campeão nisso, mas ainda não produzimos um celular no Brasil. Nós não produzimos um aparelho para tirar radiografia em hospital. E tem muitas pessoas... Nós não conseguimos produzir nem insulina para os brasileiros. Agora está tendo uma fábrica. Remédio nós temos que produzir no Brasil. Nós compramos esses laboratórios que tem aqui em Anápolis, que é um parque farmacológico imenso, é o maior do Brasil, ou um dos maiores do Brasil, mas todos os insumos básicos, o princípio reagente, tem um nome lá, científico, né? Vem importado. Né, para produzir aqui uma aspirina, que é aquilo que a gente toma para começo de gripe, né? Tem que importar o princípio ativo. Nós aqui não conseguimos produzir a vacina em tempo hábil, tivemos que importar, porque não tem estudo científico para que a gente pudesse da vacina da Covid. E quantas outras a pandemia que pode vir à frente com as novas tecnologias, a evolução, né? Cada época o mundo tem uma pandemia. De 30 anos, 40 anos, 50 anos, teve febre amarela, teve tifo, teve isso, teve aquilo outro, né? As catástrofes que teve no mundo, peste negra. Então, é necessário que a gente esteja preparado. Não adianta achar, agora está tudo bem. A saúde tem que ter na observação, todos temos que observar.
para que não contamine, para que as pessoas possam viver mais. E é muito importante, vocês estão aqui com o AI, é muito importante essa notícia que eu quero dar a vocês. O Brasil é um dos países que mais avançou na temporalidade de vida das pessoas. Quando eu nasci, em 55, a média de vida do brasileiro era 48 anos. Hoje, a média de vida do brasileiro é 76 anos. O povo fumava, né? O povo fumava, o povo bebia, mas não tinha saneamento básico, não tinha alimentação adequada. Saúde, né? exercício nada. Então, é necessário cuidar da saúde para as pessoas viverem mais e produzirem mais. Naquela época, quem tinha 50 anos era considerado velho. Hoje eu tenho 70, me sinto uma pessoa produtiva. Por isso que eu quero trabalhar para o estado de Goiás. Eu fiquei 40 anos na política nacional, agora eu quero dedicar meus próximos 70 anos de vida, eu quero dedicar à política de Goiás. Mas se Deus não me der 70, me der 30, tá bom. Se me der 20, tá bom. Um dia a mais, eu estou feliz. Mas eu não quero ficar tão feliz assim e ir embora. Eu quero ficar aqui trabalhando com vocês, aguardando vocês entrar aos 70 anos, 80 anos, né? Para que a gente possa continuar. Lembra lá no AI. Amém, viu? A gente discutiu esse assunto, coisa e tal. Agora foi aprovado. Eu com a minha bengalinha ali. E aí falar, muito bem, agora você... Amigo, mas que essa poluição aí, meus problemas respiratórios, eu acho que eu não vou muito longe não, viu? Vai. Com esse tanto de poluição. Mas, Não. Delúbio, uma dúvida que eu tenho, pra gente voltar um pouquinho aqui em relação à política do Estado, por que você acha que a esquerda enfraqueceu tanto nos últimos anos aqui no estado de Goiás? Porque o slogan é Goiás é de direita. O que você acha que a esquerda errou e o que você acha que ela tem que fazer para voltar as pessoas a acreditarem? É uma cidade em constante evolução. Como eu sou fã do Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante, né? Goiânia já elegeu prefeito do PT durante 3 mandatos. Anápolis, que é uma cidade que o povo diz conservadora, isso, aquilo, outro, já elegeu o PT por 2 mandatos. Prefeitos do PT. Nós tivemos uma queda, é necessário reconhecer isso, porque o PT sofreu um ataque muito grande. Para você ter uma ideia, em 2005, com a denúncia do Mensalão, que foi uma denúncia que impactou a sociedade, impactou a imprensa, impactou o judiciário, impactou até o PT, que eu fui expulso naquele período, por o PT achando que eu estava errado. As mentiras contadas pelo Roberto Jefferson, hoje chamada fake news, eu quero dizer a você, a mentira, o fake news, ou a mentira, é a coisa mais prejudicial que pode ter na política e na vida das pessoas. Uma mentira contada várias vezes, repetida, jornal, televisão, boca a boca, rádio peão, ela não torna verdadeira, mas ela prejudica a vida das pessoas. Naquele momento da denúncia do Mensalão, colocaram na cadeia o presidente do PT, o dirigente do PT, Delúbio Soares, que era secretário de Finanças e Planejamento do PT, colocaram na cadeia o principal ministro do governo Lula, que era José Dirceu, colocaram na cadeia o presidente da Câmara dos Deputados, que era João Paulo Cunha, o líder do PT no Congresso, o líder da bancada do PT, o Valdemar da Costa Neto, que era presidente do PL na época, o Bispo Rodrigues, que era o deputado representante da Igreja Universal, botaram na cadeia o presidente do PP à época, o secretário-geral do PP, um influente deputado do MDB, um influente deputado do PTB, do PSB. Então criaram, naquele momento, vamos eliminar o PT e vamos dificultar a vida dos aliados do PT. Então isso criou um impacto muito grande no PT e nos próprios aliados, porque ficaram com medo de aliar com a gente. Né? Por que vai aliar com a gente se o aliado vai para a cadeia? Né? Junto com os dirigentes do PT. E aí, a turma que levou o Lula a presidente da República em 2002, eles tentaram eliminar essa turma. Principalmente o Zé Dirceu, Delúbio Soares, depois eles não pararam. Aí foram atacando, até o impeachment da presidente Dilma.
Não satisfeito com o impeachment do presidente Lula, organiza uma casinha de mentira, mentira daqui, mentira dali, contra o presidente Lula, condena o presidente Lula, prende o presidente Lula, volta uma mentira comigo, me prende de novo, prende o Zé Disseu de novo. Então, as lideranças que tinha política nacional, vai em presa, e aí foi criando dificuldade para o PT. Aqui em Goiânia, por exemplo, Paulo Garcia era prefeito. Foi prefeito, substituiu o Íris, 2 anos, depois foi eleito no primeiro turno. Na sucessão do Íris, do Paulo Garcia, o PT não elegeu nenhum vereador em Goiânia. Para você ter ideia, o ataque foi tão forte ao PT, que foi recente ao impeachment da Dilma. Sim. A Dilma começou em fevereiro, em março, e terminou em agosto, quando ela saiu do Palácio do Planalto, né? E assumiu o Fora Temer, o presidente Fora Temer. Aí, naquele período, a eleição foi em agosto. A eleição foi em outubro. O Paulo Garcia, que era o prefeito, o PT não elegeu um vereador em Goiânia, que sempre tivemos uma votação significativa. Depois foi reconstituindo, elegemos depois, em 2020, o vereador Mauro Rubem, depois virou deputado. Em 2024, nós elegemos 3 vereadores, o vereador Fabrício, a vereadora Cátia e o vereador Edivar Madureira. Então, Goiás é um estado atípico, do ponto de vista das suas características. A classe dominante de Goiás não observou ainda. Goiás é um estado mais rico, seu subsolo, e tem a coisa mais importante no seu subsolo, que é a água doce. Goiás e Tocantins, o Centro-Oeste, é o berço das águas do Brasil. O berço das águas do Brasil está no Centro-Oeste. Aqui nós fornecemos água doce para a Bacia do Norte, para a Bacia do São Francisco, para a Bacia do Prata. Né? Todos os rios têm uma pontinha nossa, não somos exclusivos, mas aqui no Centro-Oeste. E aqui tem uma produção agrícola muito forte. Nós somos o estado mais produtivo que é o estado do Paraná. E o nosso PIB é 1/3 do Paraná. Então está errada a nossa economia aqui. Por isso que essa direita que fica falando isso, falando aquilo outro, mas quer vender soja em grãos, quer vender o boi em pé, quer vender vende o boi, vende o frango in natura. Os nossos minérios aqui de Goiás não tem nenhuma separação, nenhum valor agregado aos nossos minérios. É uma vergonha um caminhão sair daqui e ir para o Porto de Itaqui, um caminhão sair daqui de soja e ir para o Porto de Santos. Nós temos que ampliar a rede, nós temos que mudar o modal de transporte. Eu já falei sobre isso. Nós temos que ter um modal ferroviário para carga e para pessoas, para trem de alta velocidade para as pessoas, para cargas leves. Se a gente quiser mandar um remédio daqui para São Paulo, nós temos que pegar um avião, se for uma coisa rápida. Um órgão para fazer um transplante, nós temos que tudo de avião ou de avião privado, porque os aviões normais gastam um período muito grande. Quanto é o preço de um avião privado? O pobre não tem condição de fazer isso, e o SUS, quando é acionado, o SUS faz. Né? Os transplantes, tem uma fila de transplantes no Brasil que é muito bem sucedida. Então nós temos que mudar o patamar do estado de Goiás. Goiás, infelizmente, a classe política de Goiás é o mesmo, do mesmo. Nós temos que mudar essa política, nós temos que industrializar o Estado, tem que botar mais universidade no Estado, nós temos que aprimorar a qualidade do ensino no Estado, nós temos que aprimorar a educação profissional. Então, isso tudo tem que ter iniciativa política. E, infelizmente, nós não tivemos isso nos últimos 20 anos. O Estado, nos últimos 20 anos, ficou parado. Como está? Eu estou te falando um exemplo da energia. Não tem jeito de trazer indústria para cá. Enquanto não resolver o problema da Equatorial, eu não sei qual conluio que tem entre o governo do Estado e a Equatorial. Lembra o problema grave aqui que nós tivemos agora? Ainda estamos tendo com o combustível no posto de gasolina. O governo do Estado resolveu, não quis assinar para baixar a gasolina em R$1,20. O governo federal dá 60 centavos, o governo estadual não quis entrar. Sim. Quem paga a gasolina é você, é o motoboy, é o aplicativo, é o pessoal, os caminhoneiros, né? E quem tem carro. Né? É difícil uma pessoa que não tem carro hoje.
né? O pessoal mais ou menos que tem emprego da classe média. Todo mundo tem carro. Agora, falta casa para todo mundo morar. Nós temos que ter casa para as pessoas morar. Nós temos que ampliar a faixa do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Quem ganha abaixo de R$ 5.000 não pode, que não tem casa. Uma casa, não é a segunda casa. Que tem muita gente que fala, não, eu não tenho casa, mas já tem uma casa que é a segunda casa. Não pode, não pode, não pode. Pessoas que fizeram tem isso. gente... Então, nós temos que valorizar isso. Então, nós temos que fazer... ampliar a Minha Casa Minha Vida em Goiás. Os prefeitos têm que ajudar o pessoal que está no Bolsa Família. Não tem programa, as pessoas estão no Bolsa Família, o prefeito não estimula uma cooperativa, um curso profissionalizante para aquela pessoa aumentar a sua renda para poder sair do Bolsa Família. Meu grande sonho... Eles reclamam muito, né, do Bolsa Família, né? Nossa, mas falam. O meu grande sonho, para vocês terem uma ideia, hoje quando o presidente Lula assumiu, tinha 19 milhões de famílias no Bolsa Família. Com a ampliação do salário mínimo e a renda foi aumentando, hoje tem 16 milhões de pessoas. O meu sonho é que em 2030 a gente tenha somente, no máximo, 5 milhões de famílias. E em 2040 não tem ninguém mais necessitando do Bolsa Família. Não é que eu quero acabar com o programa. Eu quero que as pessoas aumentem sua renda. Por isso é importante ter a casa própria. Por isso é importante ter energia solar para baratear a energia. É importante você ter os filhos na escola e a escola ser pública, de excelente qualidade. Quantas pessoas de classe média que sacrificam para pagar a mensalidade numa escola privada para o seu filho, que ele acha que a escola pública não é de boa qualidade? Nós temos que trazer... A escola pública tem que ser de boa qualidade para atrair a classe média. Uma pessoa vai para a escola, paga a aula de inglês, paga a aula de francês, paga a aula de estética, paga a aula daquele treinamento de escolinha de futebol. Então, para as crianças, ou balé, ou coisa parecida. Então, nós temos que fazer o seguinte: a convivência das pessoas, as crianças, o Estado tem que assumir a responsabilidade. E de onde vem o dinheiro para a educação? Nós temos que voltar naquilo que o Fora Temer e o governo miolo de pote tirou da população, que é os royalties do petróleo. Tem que ter um fundo soberano, os royalties dos minérios, para que invista na educação. A melhor semente que o Brasil tem é as suas crianças. A melhor semente, um pouquinho mais bem tratada, são os nossos adolescentes. E a semente que tem que ser preparada para enfrentar é a nossa juventude. E a juventude precisa ter as mesmas oportunidades, não importa o berço. Então é isso que eu defendo. Quero trabalhar muito para Goiás. Goiás sozinho não muda. Nós temos que mudar o Brasil e Goiás mudar junto, né? Para a gente possa ter um país sem fome, um país solidário. A solidariedade é muito importante e um Brasil soberano. Nós estamos vendo um ataque que nós estamos sofrendo. Mexe e vira, esse presidente dos Estados Unidos fica querendo tirar empobrecer os brasileiros. Né? Veio o tarifaço lá atrás, o presidente corrigiu. Agora vai o filho do miolo de pote, outro sem miolo de pote também, vai para os Estados Unidos, fica fazendo que aqui nós temos terrorismo, que nós temos isso, Comando Vermelho, não sei o quê, para colocar para o presidente, para os americanos fazer uma invasão aqui, como fez como fez na Venezuela, como está querendo fazer no Iraque. Fez no Iraque e quer fazer no Irã. Então nós somos um país de paz, mas nós não vamos aceitar de jeito nenhum a intervenção americana no nosso território. Não podemos aceitar, porque o Brasil é dos brasileiros. Aqui nós estamos construindo esse país, a nossa autonomia, a nossa soberania é fundamental. Por isso o Brasil é dos brasileiros. Não podemos aceitar interferência. Pode falar, amiga, você está caladinha hoje? Só que estou perguntando, não é? Você sabe quem manda, né? Ela que manda. Eu não, jamais. Quem fala assim é que tem poder. Eu queria saber... São muitos problemas, né, Delubo, que a gente enfrenta aqui no estado de Goiás hoje, mas caso eleito ali em outubro, né, as eleições muito próximas agora, caso você seja eleito, qual que é o primeiro projeto que você enviaria para a Câmara? O que você acha que é o mais emergente, assim, o que você acha que é a prioridade? O que tem que ser resolvido aqui? Educação. Sem educação, nós não caminharemos a médio prazo. O sonho de ter um país desenvolvido, um país solidário e um país pacificado tem que passar pela educação. A chamada
Nós vimos aí um período muito grave, foi o período da negação da ciência. O camarada Sócrates, o grego, ele dizia, só existe um mal no mundo. Só existe um mal, a ignorância. Só existe um bem, o saber, que hoje é traduzido pela ciência. Sem ciência, nós não desenvolvemos. Então, tem que investir na educação. O meu primeiro projeto é esse que eu estou chamando de federalização da educação e criar o Fundo Soberano, para que o Brasil tenha recursos para manter e para estruturar a educação brasileira, a educação básica, ampliar as universidades, ampliar os doutorados. Quantas pessoas vocês veem o seguinte, faz o mestrado e não consegue fazer o doutorado. Consegue fazer o doutorado e não consegue fazer o pós-doc. Porque não tem, a bolsa é pequena, ele tem que trabalhar, né? Então, as pessoas hoje, no mundo inteiro, elas saem para o mercado de trabalho depois dos 25 anos, 30 anos, com pós-doc. Aqui no Brasil, aqueles que conseguem fazer a graduação já tem que entrar para o trabalho, ralar para ajudar a família, para fazer isso, fazer aquilo outro. Não tem oportunidade de fazer um mestrado bem feito, não tem oportunidade de fazer um doutorado, para aprimorar a sua profissão. E nós temos que, o Brasil, nós temos que ter um país de engenheiro. Vamos lá, engenheiro, médico, biomédico. Nossa, saúde Né? é importante. Hoje nós temos um país de advogados. Não tem nada contra os advogados. Inclusive, eu tinha mais de 20 advogados nesses processos. Importante, né? Durante esses 20 anos, precisa de advogado. Mas um país precisa de engenheiro. Nós temos mais faculdade de direito que de engenharia. Por que a engenharia é importante? Não só para construir pontes, mas para desenvolver o país. Engenharia de computação, engenharia mecatrônica, engenharia de robótica, engenharia de não sei de que. Hoje tem na minha época só tinha civil e aqui no Brasil só civil e elétrica. Mas hoje, né, a matemática, tem que dar matemática, a física, o povo tem que estudar, nós temos que aprimorar e saber usar a tecnologia. Nós temos que começar a construir telefone no Brasil, televisão no Brasil, carro no Brasil. Nós montamos carro, montamos televisão, montamos ar-condicionado. Nem televisão a gente faz hoje. Nem televisão, aparelho de som a gente não consegue fazer, que tem que importar os componentes. Então nós temos que desenvolver os componentes aqui. Para isso precisa de cérebro, precisa de estudo. O brasileiro não é burro. Já vemos um exemplo de um brasileiro muito famoso, Santos Dumont. Um dos precursores do avião. Nós temos aqui uma empresa muito importante no Brasil, que é a Embraer, mas ainda tem algumas pecinhas que ela tem que importar, que a gente não tem condição de produzir no Brasil, porque falta tecnologia. Então, o Brasil é um país que tem que desenvolver tecnologia, só desenvolve tecnologia se o povo for educado. Educação de longo prazo. Nós perdemos o ano de escolaridade do brasileiro, é menor do que a dos paraguaios. Quando você fala que é menor do que a da Islândia, ou da Finlândia, ou da Noruega, ou da Coreia do Sul, a gente fica mais ou menos tranquilo. Mas quando fala que é menor que o Paraguai, tem uma coisa errada. Então é isso que nós temos que saber trabalhar. E saúde também. É consequência. Saúde, saneamento, saúde. Desenvolvimento regional. Se você tem um desenvolvimento educacional, você vai ter engenheiro para fazer fábricas novas, você vai ter engenheiro para melhorar a produção, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro para cuidar dos animais, para cuidar dos pets, né? De todo mundo, que hoje é uma evolução muito grande. Sim. Os brasileiros estão cuidando muito dos pets. Eu quero parabenizar todas as pessoas que têm pet e que cuidam do seu pet muito bem, que é muito importante uma companhia de um pet, seja um felino, seja um canino, né? Muito importante que tenha essa relação, que as pessoas divertem em tratar bem um animal, qualquer animal, né? Não precisamos exagerar como o pessoal do Nepal, né? Que não pode matar uma barata, né? Mas aqui os animais domésticos têm que ser muito bem tratados. Sim. E a gente tem que saber conviver com a natureza. A natureza é importante, preservar os biomas. Com escolaridade você vai preservar o bioma, vai preservar os nossos rios, os nossos córregos, fazer os corredores de proteção das nascentes. Então, e tudo isso
Sem educação, nada disso acontece. Esse negócio, a ganância da produção agrícola a todo instante, não serve para nada. Não serve, a terra vai caindo de produção. Então, nós temos que recuperar no Brasil uma coisa muito importante que o presidente Lula lançou, mas não deu o resultado ainda necessário, que é recuperação das terras degradadas. É muito importante fazer isso. E aqui em Goiás, quando você anda por aí no interior, você vê terra com cupim, essa terra tem que ser modificada. Saber se tem algo que você se arrepende e também o que você quer deixar de legado. Primeiro, o que eu mais sinto assim, com dificuldade são as fake news. Essa é a pior coisa que existe. E na minha vida, as fake news bagunçou muito a minha vida. Eu tive que ficar 20 anos explicando as mentiras que contaram a meu respeito, a respeito do PT, a respeito da nossa linha, do nosso projeto. Né? O meu grande sonho é um Brasil sem fome, um Brasil soberano e um Brasil solidário. Esse é o meu grande sonho e por isso que eu luto. Esse é o legado. Eu não quero deixar um legado de Ludo Soares, eu não quero ser nome de rua, eu não quero ser nome de parque. Isso, depois que eu morrer, né? Eu espero que não seja breve, né? Morreu, né? Eu quero dar minha contribuição para as novas gerações, porque as novas gerações possam ter um país melhor do que ter uma infância melhor do que a minha infância, com a minha adolescência, com a minha juventude, ter mais oportunidade, que as oportunidades sejam equilibradas, seja equivalente para todos. Não, eu sou um sobrevivente. De onde eu vim e onde eu cheguei, eu não posso reclamar de nada. Porque eu nasci numa casa de pau a pique. Sou filho de pai e mãe analfabeta, sou filho de parteira. Lá em casa todo mundo é de parteira. Então é uma vida muito difícil. Não são todas. Eu sempre fui o primeiro filho a fazer o ginásio, o primeiro filho a fazer o segundo grau, o primeiro filho a entrar na universidade, o primeiro filho a virar professor, né? Ter uma profissão, né? Embora ganhe pouco, uma profissão muito digna e muito importante, contribui muito para o país e para as novas gerações. Então eu não tenho vontade pessoal. Eu acredito no projeto que eu expliquei aqui no início. O nosso programa chamado Manifesto, que nós aprovamos, que é o Manifesto do PT, que diz que nós devemos lutar por uma sociedade democrática, uma sociedade soberana e uma sociedade sem explorados, sem exploradores, ou seja, uma sociedade igualitária. Vamos trabalhar para isso. Se eu não alcançar, quero deixar a pontinha do trabalho para que meus netos e meus bisnetos conquistem isso. Muito obrigado. Obrigada a você e fica o convite para retornar sempre que puder. Assim Sucesso que vocês me convidarem, estou à disposição. Agradecemos, né, mais uma vez, as portas estão sempre abertas, com certeza. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Se tem dúvidas, pode deixar nos comentários. Vão enviar para a Samanta, envia para o Delúbio. E até o próximo episódio. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.